Hebreus, capítulo 12, verso 1, que diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então nós precisamos nos desvencilhar, nos desfazer de todo o peso. Interessante essa versão que diz que nos torna vagarosos, ou seja, que nos faz patinar. Deus está abrindo um horizonte, está abrindo novas oportunidades na nossa frente. Nós precisamos estar livres para correr em direção das bênçãos do Senhor. Sabe, nós nos preocupamos demais com aquilo que nós vemos, não é aquilo que é visível, aquilo que acontece naturalmente, muitas vezes nos assusta, nos amedronta, mas não apenas aquilo que vemos, mas aquilo que sentimos, aquilo que se passa no nosso interior, no nosso coração, também tem o poder de nos assustar, nos amedrontar e até mesmo nos paralisar. Então, a mesma importância que nós temos que dar para aquilo que nós vemos, não é? E nós de fato nos preocupamos com isso, porque está ali aos nossos olhos, nós temos que nos preocupar também com aquilo que nós não vemos, mas que está dentro de nós. O que se passa no nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Sabe, queridos, há uma preocupação no meu coração em relação a isso. Sabe, enfermidades da alma, condições que afetam o bem-estar emocional, psicológico e espiritual das pessoas. Neste ano que passou, em 2024, o que mais me chamou a atenção no trato com as pessoas, eu disse que eu não trato pessoas apenas aqui no ministério, eu lido com pessoas no meu trabalho secular diariamente. E o que eu mais percebi no trato com as pessoas é que muitas delas estavam sendo afligidas por essa questão emocional. Tanta gente sofrendo na área psicológica, tanta gente se deixando levar por esses sentimentos destrutivos e vivendo escravizados e até mesmo doentes internamente e externamente, porque nós sabemos que algumas coisas que se passam no nosso interior são as doenças psicossomáticas, aquelas que refletem no nosso físico também. Então eu vi pessoas saudáveis fisicamente, mas com a sua alma, suas emoções fragilizadas, doentes. Isso me motivou a preparar essa palavra logo no início de 2025, porque Deus vai nos levar para um novo tempo, amém? O de repente de Deus vai acontecer. Você tem ouvido isso aqui deste púlpito, então de repente você vai ver a mão de Deus na sua vida. De repente as coisas vão acontecer e nós vamos testemunhar, amém? E isso vai acontecer se o nosso interior, se o nosso coração estiver preparado para receber o que Deus vai fazer. Porque uma pessoa emocionalmente desestruturada, uma pessoa com a sua alma ferida, vai sofrer no seu físico, sabe? E não apenas ela, mas as pessoas que estão ao seu redor também vão sentir os efeitos dessa fragilidade emocional, dessa desestrutura emocional, do descontrole emocional. Então nós estamos entrando no novo ano e é uma frase que eu quero repetir com você. Diga assim: eu quero entrar em 2025 com a alma lavada. Você quer isso para a sua vida? Entrar este ano com a alma lavada. Sabe, eu estou falando aqui da alma e vou falar um pouco sobre ela, mas para isso nós precisamos entender um pouco o que representa isso. A Bíblia diz que nós somos seres tripartidos. Alguém já ouviu essa expressão? Não estou aqui ofendendo ninguém, tá certo? É uma palavra que está na Bíblia. Ou seja, o ser humano, ele é composto por espírito, corpo e alma. O espírito é onde nós nos relacionamos com o Senhor, é onde nós testificamos que somos filhos de Deus, é onde Deus fala conosco. O corpo é essa carcaça, não é? Essa matéria que vai se desfazer um dia, vai virar pó. E a alma, na alma estão as emoções, os sentimentos, as sensações. Então nós somos esse ser criado por Deus. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, a alma, que é o que nós estamos abordando aqui nessa noite, ela está diretamente ligada à razão. Isso fala de mente, fala de pensamentos, mas ela também está ligada à emoção. Isso fala de vontades, isso fala de sentimentos. A alma, ela é a sede da personalidade humana. Tanto é que em alguns textos da palavra de Deus trata o homem como alma. Sabe, na alma estão as principais características do ser humano: o amor, os sentimentos, os pensamentos, as ideias estão na alma. E as emoções, ela tem origem na alma. E hoje se fala muito em saúde mental, em saúde emocional. É um tema que está muito em evidência. Mas por que está em evidência? Porque muitas pessoas têm sofrido nessa área. Por isso que hoje se fala muito. E eu busquei aqui uma definição de saúde mental, que é da Organização Mundial da Saúde. Diz assim: saúde mental é um estado de bem-estar que permite às pessoas, preste atenção, desenvolver suas habilidades pessoais, lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade. 4 situações. Será que você passaria no teste? Você erraria, ficaria pelo caminho. Talvez esse lidar com o estresse da vida aqui ia pegar muita gente, não é? Mas a nossa saúde emocional, ela é medida por essas coisas. Lógico, é uma definição de um órgão competente, mas na prática nós sabemos que muitas vezes ela age de algumas maneiras. Mas a saúde emocional, a saúde mental, ela afeta o aspecto emocional da pessoa, através das preocupações, do medo, da tensão do dia a dia. Ela afeta o aspecto cognitivo, trazendo uma dificuldade de concentração, perda de memória. Ela afeta a questão social, porque ela afeta as relações em casa, no trabalho, onde nós estivermos. E também o aspecto físico. Há um aumento da frequência cardíaca, sudorese, tremores. Então é importante nós nos preocuparmos com a nossa saúde mental, porque ela influencia tanto na maneira como nós lidamos com o estresse do dia a dia, mas também ela influencia na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. E às vezes nós não damos tanta atenção a isso. Como eu disse, às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa saúde física. Se você tem uma dor no pé, você já vai no médico, não é? Se você tem uma dorzinha de cabeça, você já vai procurar algo para passar a dor. Mas nós não nos atentamos para aquilo que está dentro de nós, e muitas vezes vai aumentando aquela situação. E quando você vê, você entra num estágio muito mais difícil de ser trabalhado, é muito mais difícil de ser curado. E para nós mantermos uma boa saúde emocional, eu coloquei aqui alguns aspectos, alguns cuidados práticos. Primeiro, nós precisamos promover o autocuidado. Você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa olhar para você e saber quais são os seus limites, saber até onde você pode ir. É muito bom praticar atividades físicas. Se você não pratica, é importante, que isso ajuda muito também na saúde mental, na saúde emocional. Importante estabelecer conexões sociais, fazer a gestão do estresse, buscar ajuda profissional em alguns casos. Sabe, queridos, e para nós, essa questão da saúde mental, ela representa um equilíbrio que produz paz, baseado na fé que nós temos no Senhor, no cuidado que Deus tem para conosco, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Então essa saúde mental, ela está relacionada com a nossa conexão com Deus, a prática da nossa fé, ao alinhamento da nossa vida com os princípios bíblicos que promovem esperança, paz no nosso coração. Então essa conexão com Deus, ela produz algumas coisas, como por exemplo, paz. Uma paz que excede a todo entendimento. Não é uma paz que o mundo pode dar, é uma paz que Deus pode dar, somente Ele, independentemente da circunstância. Essa
Conexão com Deus produz confiança, produz renovação de mente, produz descanso, produz apoio, quando nós podemos levar as cargas uns dos outros. É isso que a palavra recomenda para nós. Pastor, mas como nós podemos ter uma boa saúde mental diante de tudo aquilo que nós passamos? Nós passamos por provações, não é? Há situações difíceis pelas quais nós temos que passar. Sabe, queridos, o que nós temos que fazer é crer em Deus. Simples assim. Talvez você estivesse esperando uma resposta, não é? Eu não tenho essa resposta, mesmo porque eu não sou nenhum profissional da área. Eu me atrevo a falar sobre isso porque eu conheço um pouco da palavra de Deus e conheço Deus a quem eu sirvo. Mas eu não sou psicólogo nem psiquiatra para tratar profundamente esse assunto. Mas eu sei o que é crer em Deus. Eu sei o que é fé. E é isso que vai nos ajudar. Amados, eu sei que tratar de um assunto como esse é muito delicado, é desafiador, porque cada um passa situações diferentes. Uns num nível um pouco mais leve, outros num nível um pouco mais pesado. Eu não estou aqui desmerecendo ou desqualificando, não é? O que cada um aqui passou ou está passando nessa área. Mas precisamos crer em Deus, manter a nossa fé nesse Deus todo-poderoso. Quando nós olhamos para o Salmo 121, versos 1 e 2, aqui o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É essa fé que eu estou falando. Quando nós olhamos para uma dificuldade, ou muitas vezes essa situação emocional é tão grande quanto qualquer dificuldade material, natural. Às vezes situações que para nós, aos olhos naturais, chega a ser intransponível. Mas, como o salmista, nós temos que dizer: quando eu olho para a circunstância, quando eu olho para os problemas, quando eu olho para os desafios, e de onde vai me vir o socorro? E logo já vem a resposta: meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. É dele que vem o meu socorro. Então nós precisamos crer e orar. Olha a oração do salmista, é uma boa oração. Nós não temos que repetir simplesmente essa oração, mas o conceito dessa oração é uma boa oração. Olha o que nós podemos orar. Salmo 51, 10. Dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa é uma boa oração. Senhor, cria em mim um coração puro, sabe? Purifica o meu coração. Tira do meu coração todo entulho, tudo aquilo que se acumulou, que tem causado esse mal, que tem me abatido, que tem trazido esse sentimento negativo na minha vida. E produz em mim um espírito estável, um espírito inabalável. Essa é a oração que nós temos que fazer. Senhor, renova o meu coração. Porque nesse texto aqui no Salmo 51, o salmista ele reconhece a necessidade de haver uma purificação interior, não apenas uma transformação externa, uma mudança externa, mas interior. E quando nós nos voltamos para Deus, Ele purifica o nosso coração, Ele renova a nossa alma, e essa renovação é de dentro para fora. Parte das nossas emoções, parte dos nossos sentimentos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, ele diz: e foi isso que alguns de vocês eram, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, queridos, Deus já nos lavou, já nos justificou, já nos regenerou. E a partir dessa consciência, o que nós temos que fazer é mudar os nossos pensamentos. Mudar a maneira de pensar, mudar no que nós vamos pensar, e isso depende de nós. Isso é a contrapartida que nós temos que ter. Eu falo sistematicamente, a ação de Deus, as bênçãos de Deus, trafega por uma via de mão dupla, amados. Deus quer nos abençoar, na verdade Ele já conquistou tudo que nós precisamos na cruz do Calvário. Agora, precisa haver uma contrapartida. Quando Deus vem com a sua bênção, Ele precisa nos encontrar indo na direção da bênção, com a nossa fé e com a atitude.
Então sempre vai haver uma contrapartida. Não é que Deus espera ou exige algo de nós para nos abençoar, não é isso. É graça, Ele faz isso por graça. Mas há algo que nós precisamos fazer para alcançar, para conquistar aquilo que Deus está nos abençoando. Quantos estão entendendo? Uma via de mão dupla. E os pensamentos, eles ocorrem na mente. E a mente está diretamente ligada à alma. E sabe, queridos, é nós que decidimos em que pensar. Você precisa decidir no que você vai pensar, no que você vai ocupar a sua mente. Aquilo que vai ocupar o seu coração, as suas percepções, os seus pensamentos. E sabe, queridos, quando eu olho ali para a palavra de Deus, o livro de Lamentações tem um texto interessante. Lamentações 3:20 diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Sabe, a alma se abate, por quê? Porque se recorda de situações ruins. O livro de Lamentações contém reações de pesar pela destruição de Jerusalém e do templo. Jeremias, o profeta Jeremias, que escreveu esse livro, quando ele escreveu, ele trazia à memória destruição, coisas ruins. E quando essas lembranças, coisas ruins, e quando essas lembranças vinham à sua mente, ele se abatia. Lembranças do passado, muitas vezes não acrescentam nada na nossa vida, porque nem sempre lembranças do passado trazem boas lembranças. E quando nós permitimos, nós nos deixamos abater por esses pensamentos, nós não provamos da paz que Jesus já conquistou para nós. Paz de espírito. Sabe, querido, se tem uma coisa que as pessoas anelam, buscam nesse tempo, é paz de espírito, é ou não é? Paz interior. Quem quer ter paz interior aqui? O que é paz interior? É que pode estar caindo o mundo, pode estar acontecendo o que for, mas Deus produz uma paz no meu coração, que aquilo é inexplicável. É como a alegria do Senhor. Muitas vezes a gente fala, mas você está alegre por quê? Não sei, porque a alegria vem de dentro para fora. Deus produz essas coisas, é fruto do Espírito. Então, se nós nos deixarmos abater, nós não vamos experimentar a paz do Espírito. E ela já foi conquistada por Jesus. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Então, essa paz Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E não são apenas os pensamentos sobre o passado que vêm para nos abater, mas também os pensamentos sobre o futuro. Quando nós dedicamos muito tempo para pensar, ocupar a nossa mente, né, com aquilo que ainda não aconteceu, podemos também não provar da paz que o Senhor já produziu. Muitas vezes nós não vivemos essa paz porque nós ocupamos a nossa mente com pensamentos que não geram paz, mas geram medo, geram incertezas, geram insegurança, geram dúvida. E o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. É óbvio que vai gerar incertezas, dúvida e muitas vezes medo. E sabe, queridos, a mente, ela é uma função importante da alma. Os pensamentos, aquilo que está na nossa mente, se nós conseguirmos dominar a nossa mente, todo o nosso corpo vai se beneficiar disso. Mas o que acontece muitas vezes é que nós ficamos vagando, deixamos os nossos pensamentos e direcionamos os nossos pensamentos muitas vezes para aquilo que ainda não aconteceu. Amados, as nossas emoções, na maioria das vezes, ela determina as nossas ações e as nossas omissões. Nós agimos ou nós nos omitimos por conta das nossas emoções. Lógico, tem aqueles que são os sanguíneos que eles quebram essa regra, né? Eles primeiro fazem, depois pensam. Me desculpa aqui os sanguíneos, eu falo porque eu tenho uma em casa, eu posso falar com propriedade. Mas normalmente o que a gente pensa, o que passa no nosso coração, vai determinar o que a gente faz ou o que a gente não faz. Por isso a importância de nós estarmos atentos àquilo que está ocupando a nossa mente. Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Coração, alma, pensamentos, mente.
Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina em seu coração, assim ele é. Falando sobre o homem. Então, amados, tenha cuidado com o que você pensa, pois o que você pensa pode dirigir a sua vida, pode direcionar os seus passos. E quando eu falo aqui de pensar, direcionar os nossos pensamentos, não estou falando de pensamento positivo, viu? Isso não funciona. Nós cremos no poder de Deus, nós declaramos as promessas e a palavra de Deus, não é isso que eu estou falando, mas é de procurar pensar em algo que vai nos dar esperança, algo que vai ser produtivo para nós. Veja, aquela pessoa que está sempre pensando em progredir, você concorda comigo que ela terá mais chance de progredir? Porque se ela está pensando nisso, os pensamentos dela vão levá-la a agir no sentido de melhorar de vida, é ou não é? Os pensamentos dela vão caminhar nesse sentido. Mas aquele que fica pensando apenas nas perdas, nas decepções, nas derrotas, nos fracassos, corre o risco de viver constantemente presos a isso. Por isso que eu falo que muitas vezes nós temos que virar a chavinha, mudar a nossa percepção e realmente mudar os nossos pensamentos. E a Bíblia aqui dá uma colher de chá. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse aqui em que nós devemos pensar. É um bom modelo, um bom exemplo. Filipenses 4, 8, 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum valor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticar, e o Deus da paz será convosco. Então, meu querido, quer ter paz? Mude os seus pensamentos, amém? Esteja atento àquilo que está vindo à sua mente. O que tem ocupado a sua mente? O que ocupou a sua mente em 2024? Quais têm sido os seus pensamentos? Em que você tem pensado? E às vezes nós alimentamos os nossos pensamentos com situações tão nocivas à nossa alma e não pensamos naquilo que pode trazer fé e esperança ao nosso coração. Sabe, eu li o texto de Lamentações 3:20, Jeremias dizendo que quando ele se recorda de todo o sofrimento pelo qual ele passou, a alma dele se abate. Mas ele não para ali, o texto é incrível, porque no verso 21 ele já reage. Olha o que diz Lamentações, eu vou ler de novo, capítulo 3, versos 20 e 21. Diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir essa frase? Diga: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então nós temos que pensar naquilo que pode nos dar esperança. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz: irmãos, não julgo que o já alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo entendeu: eu não fico preso ao que passou, só faltou ele acrescentar aqui, e nem aquilo que vai vir. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo pelo prêmio da soberana vocação. Meu alvo é Cristo, meu alvo é viver a palavra de Deus, meu alvo é pregar. Paulo tinha essa consciência, então ele não se prendia a essas lembranças, ele olhava para frente com fé, amém? Porque aquilo que ocupa a nossa mente, preste atenção nisso, aquilo que ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos, tem o poder, tem um papel decisivo que pode nos fazer avançar, pode nos manter estagnados e muitas vezes pode até produzir um retrocesso na nossa vida. Muitas pessoas que ficam paralisadas porque ficam apenas remoendo situações que já passaram, ou ficam com medo daquilo que vai acontecer no futuro. Amém? Estão tão quietinhos, o que foi?
Amados, essa foi só a introdução da palavra, tá? Uma pequena introdução para poder aqui falar, mas eu prometo. Não vou prometer, porque de manhã eu prometi que ia acabar meia hora, eu passei 7 minutos. Mas eu prometo que vou trazer toda a palavra aqui. Meus amados, essa é uma preocupação que nós temos que ter com a nossa alma, com os nossos sentimentos, estar atento a essas coisas. E hoje eu quero refletir com vocês sobre essa necessidade, assim como estamos fazendo aqui nessa noite. A necessidade dessa renovação interior, a necessidade de nos desvencilharmos de todo esse peso, assim como o texto que eu li, o peso que nos faz andar vagarosamente, o peso que nos faz patinar, sabe, situações que impedem de nós avançarmos, e como eu disse, Deus vai fazer grandes coisas, e como nós estaremos para receber aquilo que Deus vai trazer? Como estará a minha alma? Como estarão as minhas emoções? Como estarão os meus sentimentos? Porque senão a bênção vem, passa, e nós não desfrutamos, porque nós ficamos presos a essas circunstâncias, situações que ainda marcam a nossa alma, que podem nos impedir de viver o propósito de Deus para nós nesse ano, amém? Então, o tema de alma lavada nos leva a pensar sobre o significado de sermos purificados, lavados, limpos, restaurados pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Esse é o sentido do tema dessa palavra. Sabe, há um texto ali em Tito 3,5 que diz assim: Ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça que havíamos praticado, mas por sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus nos lavou, Deus nos regenerou, Deus nos purificou. Eis que se fez tudo novo. Se faz tudo novo, com a nova vida. Somos nova criatura porque Ele nos resgatou, por graça, mediante a nossa fé. E há 3 situações que eu quero compartilhar, que ocorrem na nossa alma, que nós precisamos superar, porque do contrário nós vamos permitir que esses fatores sejam limitadores na nossa fé e no avanço da nossa vida cristã. Eu quero falar nessa noite sobre ansiedade, sobre frustração e sobre culpa. Quero falar sobre essas 3 situações. Há outras, mas eu vejo que algumas pessoas têm muita dificuldade em lidar com essas situações. Muitas pessoas com dificuldade de lidar com a ansiedade. Muitas pessoas com dificuldade de superar frustrações. Muitas pessoas vivendo presas por culpas que se arrastam por tanto tempo na sua vida e se tornam um fator limitador do avanço que Deus quer produzir na vida dela. E sabe, queridos, de que maneira nós podemos ter a nossa alma lavada? Primeiro aspecto, vencendo a ansiedade. Diga não ao sofrimento antecipado. Diga assim: sofrimento antecipado, não. Essa é a definição, uma definição bem simplista que eu dou para a ansiedade. É um sofrimento antecipado. Situações que não aconteceram ainda, mas que nós já projetamos e já, pensamos de como pode acontecer, e nós ficamos ansiosos. E nós falamos muito até agora sobre pensamentos, e são eles que desencadeiam a ansiedade. Eu disse aqui que a minha definição de ansiedade é um sofrimento antecipado, mas tem aqui um conceito um pouco mais clássico. Diz que a ansiedade é um sentimento, então, alma. Ansiedade é um sentimento indefinido e desagradável, de medo e apreensão, devido a um perigo desconhecido. Ou seja, não existe, é desconhecido, mas eu sinto um medo, mesmo sem ter acontecido. Isso gera ansiedade. E como surge? A ansiedade surge na nossa vida quando nós ficamos pensando nas possibilidades. Nós ficamos imaginando o resultado. E normalmente nessa imaginação, nós sempre imaginamos algo catastrófico, não é? A gente sempre pensa o pior. Você é assim também ou só eu?
Quando estamos ansiosos, né, a gente sempre fica esperando o que vai acontecer, mas sempre esperando que pode acontecer o pior. A ansiedade surge quando nós ficamos pensando nas possibilidades do resultado. E sabe, queridos, essa atitude não vai antecipar o resultado. Não vai mudar o resultado. Nós ficamos pensando em determinada situação, o que vai acontecer num determinado momento no futuro. E ficamos ansiosos, apreensivos. Mas essa atitude não vai abreviar o tempo, não vai acontecer antes do tempo. Tudo já está predeterminado pelo Senhor. Não vai abreviar o tempo da espera. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 31 e 34, o Senhor diz: portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos repetir essa última frase? Diga: basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a ansiedade não vai antecipar, não vai abreviar o tempo. Não adianta. Então, se os pensamentos que desencadeiam a ansiedade, o que vai nos ajudar a vencer a ansiedade, é pensar como Deus pensa. Nós temos simplesmente que alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Aí você pode falar: ah, pastor, falando assim parece fácil, não é? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que é necessário. Nós precisamos começar a pensar como Deus pensa, porque os pensamentos de Deus são mais elevados. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, são pensamentos para nos dar o fim que nós desejamos, um fim de esperança, um fim de paz. É isso que o Senhor tem para nós. Esses são os pensamentos de Deus para nós. Então, eu sei que não vai ser fácil, mas é necessário. Sabe, queridos, em 2017 eu vivi uma experiência traumática. Não sei quantos acompanharam, mas eu tive um descolamento de retina, algo muito sério. E eu não sei quem teve aqui. Se teve, eu me solidarizo com você. É terrível, não apenas pelo fato de ter o descolamento, mas a recuperação é muito traumática, né? Por 8 semanas, praticamente, pouco mais de 2 meses, eu tive que ficar com a cabeça para baixo, dormir de cabeça para baixo e não fazer nada. Imagina, queridos, nossa vida tão agitada, ministério, trabalho secular, a nossa vida é muito corrida, e de repente, do dia para a noite, pum, você não pode fazer nada, ficar parado, escutando o barulhinho, tic, 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 o tempo passar, e junto a isso, aquela expectativa: como que vai ser a recuperação? Como vai ser? Porque é uma recuperação lenta. Eu vou ficar bom? Não vou ficar bom? Amados, eu cheguei muito perto da depressão. Sabe, eu nunca tive uma sensação tão horrível como ela. Eu não sei como é a sensação de uma depressão. É horrível. Mas eu cheguei muito perto. Mas eu resisti. Eu resisti porque eu conhecia o Deus a quem eu creio. Eu dizia: Senhor, eu não aceito essa sensação. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor já me livrou do pior. Eu sei que eu estou nas tuas mãos. Eu creio. Eu não aceito essa sensação. E eu resistia, eu rejeitava, e eu lutava comigo mesmo. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu creio no poder de Deus. Amados, e eu superei. Graças a Deus hoje eu estou bem, eu enxergo bem, uso óculos só para poder perto, para ler de perto, mas
não tenho nenhum outro problema. Deus me abençoou nisso. Mas sabe, amado, se eu tivesse me entregado naquele momento, aquela sensação, eu não sei o que teria sido de mim. Eu não sei como eu estaria hoje. Eu sei que essa resistência nem sempre é fácil. Mas uma coisa nós temos que ter, é crer em Deus. Saber que Ele é poderoso. Saber que Ele não nos abandona. E resistir. Resistir. Sabe, quando essa sensação, quando esse sentimento vir, a ansiedade for tão profunda, resista. Não se entregue. Porque às vezes a gente fica, não é? Curtindo uma fossa. Agora eu fui longe, hein? Quem já curtiu fossa aqui? Levanta a mão que você vai denunciar a sua idade. Os mais jovens nem sabem o que é isso, né? Mas curtir fossa é quando a pessoa, né, era apaixonada por uma pessoa, não era correspondida, ou era abandonada por ela, então ela ficava triste, né? Curtindo aquela fossa, aquela tristeza, né? Hoje não tem mais isso, né? Mas às vezes a gente fica curtindo uma sensaçãozinha, e a gente se vitimiza. Isso é muito perigoso, amados. Resista, fala, não, aqui não. Eu não quero. E eu também não quero falando isso dizendo que é fácil. Como eu disse, não estou aqui para dizer que é fácil não, mas é necessário, é um caminho. Isaías 55:8 diz que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. E essa afirmação evidencia o que Deus pensa. O que Deus pensa está num nível muito superior ao que nós pensamos, porque o que nós pensamos está no campo natural, está naquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos. Mas os pensamentos de Deus está voltado para o sobrenatural, voltado para o extraordinário, aquilo que não é ordinário, aquilo que não é natural, aquilo que não é normal. É assim que Deus age. E é nisso que eu tenho que crer. É essa fé que eu tenho que crer. Então os pensamentos de Deus precisam encontrar esse respaldo da nossa fé para que se torne uma realidade em nós. E, amados, confiar em Deus é remar contra as evidências, é crer no impossível, é estar convicto daquilo que não existe. Não é essa a definição de fé? Certeza daquilo que eu espero e convicção daquilo que eu não estou vendo. Isso é fé. Então não adianta Deus ter pensamentos de paz a nosso respeito e nós não darmos uma resposta a esses pensamentos com a nossa fé, com a nossa atitude. Romanos 5:1-2 diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual nós estamos firmes. Então, fé e razão são antagônicas. Muitas vezes nós racionalizamos demais, nós fazemos cálculos, nós questionamos, nós duvidamos. Ao passo que seria muito mais fácil, nós cremos. Paulo certa vez disse: eu sei em quem tenho crido. Será que nós temos essa convicção? Podemos dizer assim como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus a quem eu sirvo, eu conheço o poder desse Deus a quem eu sirvo. Sabe, queridos, e muitas vezes nós temos que dizer para a razão: basta. Razão, basta, dá um tempo. Eu quero entrar num novo nível de fé, eu quero entrar num novo nível de pensamento. Você, a razão, o racional, não tem permitido que eu entre no campo do sobrenatural, então dá um tempo. Eu quero viver pela fé. Eu não quero racionalizar, eu não quero olhar por natural, eu não quero fazer com que a razão prevaleça, eu quero que a minha fé prevaleça. Porque a razão muitas vezes nos impede de provar o sobrenatural. E esse antagonismo entre fé e razão muitas vezes nos leva a algumas incoerências entre o que nós dizemos, o que nós cremos e o que de fato nós fazemos. Sabe, nós podemos dizer que em Deus nós temos vida abundante, mas nós podemos decidir viver uma vida miserável.
sem fé, sem provar daquilo que Deus tem, porque nós fazemos as contas muitas vezes daquilo que nós vamos perder, daquilo que nós vamos ter que entregar para poder ter uma vida com Deus saudável e forte. Nós dizemos que Deus é poderoso, mas não provamos desse poder, porque quando nós olhamos uma dificuldade, muitas vezes ela se torna aos nossos olhos bem maior do que o nosso Deus. Então há essa incoerência produzidas entre esse choque entre a fé e a razão. Há dois textos aqui, 1 Pedro 5,7, que diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós, amados. Salmos 94:19: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Eu vivi isso, amados. Eu vivi esse texto. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo, há uma tradução que diz: as tuas consolações reanimaram a minha alma. É maravilhoso. É maravilhoso quando nós somos resgatados pelo Senhor, quando nós conseguimos ser reanimados na nossa alma, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Segundo aspecto, superando as frustrações. Amados, diga adeus às expectativas fracassadas. Diga assim: expectativas fracassadas. Adeus. Tchau. Tô indo. Sabe, queridos, as frustrações fazem parte da nossa jornada. E elas surgem quando os resultados que nós esperamos não se concretizam. E nós nos frustramos. Então a frustração é um sentimento natural. Mas, preste atenção, Deus nos chama a reagir a essas frustrações de maneira saudável, de maneira espiritual, transformando esses momentos de frustração num aprendizado, num crescimento para as nossas vidas. As frustrações fazem parte da nossa vida, mas qual é a nossa reação diante delas? Como eu disse, enquanto pessoas que têm muita dificuldade para lidar com as frustrações, para lidar com as perdas, para lidar com o não, para não ver uma expectativa sendo suprida. O fato é que Deus nos chama a vencer as frustrações e a crescer com elas, fazer delas uma oportunidade para que o seu propósito se estabeleça nas nossas vidas. Sabe, queridos, e como é que nós podemos nos frustrar? As frustrações podem surgir de diversas fontes, mas se tem algo em comum nas frustrações, é que elas produzem desânimo, tristeza, muitas vezes raiva, não é? E eu separei aqui algumas das principais origens da nossa frustração. O primeiro delas somos nós mesmos. Nós mesmos muitas vezes somos causadores das nossas frustrações, porque nós muitas vezes alimentamos expectativas irreais ao nosso respeito, ou muitas vezes nós mantemos uma postura de perfeccionismo, queremos que as coisas aconteçam tudo certinho, tudo programado, e quando sai fora a gente se frustra conosco mesmo. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas, e isso pode gerar desânimo, pode gerar frustração, baseado naquela perspectiva que nós temos, muitas vezes irreal, a nosso respeito. Também nós podemos nos frustrar com os líderes e com as autoridades, quando nós esperamos perfeição, quando nós esperamos uma justiça infalível, ou quando nós esperamos que as atitudes deles correspondam à nossa expectativa. E, amados, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Há falhas humanas, há decisões erradas. E quando eu falo de autoridades, eu estou falando de líderes espirituais, políticos, autoridades. Em geral, nós podemos nos decepcionar, mas como nós vamos lidar com isso?
Sabe, tanta gente às vezes sai da igreja porque se decepciona com o pastor, se decepciona com o líder, às vezes se decepciona até com Deus, porque vem aqui com uma expectativa errada, as coisas não acontecem e acha que Deus não ligou para ela. Então nós podemos nos frustrar. Também podem nos frustrar nossos familiares, também, pessoas próximas. Porque a essas pessoas a quem nós amamos, nós mantemos uma expectativa muito alta, não é? Nós esperamos situações que aconteçam em nosso favor, e muitas vezes isso não acontece, e nos frustramos. Pessoas próximas, amigos, familiares, muitas vezes nós nos decepcionamos. Então, queridos, há outras formas aqui que podem nos frustrar, mas essas três aqui, elas são muito comuns. Então nós precisamos entender uma coisa: cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem os seus valores, cada pessoa tem as suas limitações, e nós temos que entender que cada pessoa é única. E olha, preste atenção nisso. Isso inclusive eu trabalho aqui nesse livro, porque isso acontece muitas vezes dentro de um contexto conjugal. Sabe, não alimente expectativa e não queira que as pessoas sejam exatamente como você gostaria que elas fossem. Você vai se frustrar. Não espere que as pessoas tenham as atitudes que você teria se estivesse no lugar dela. Isso vai te frustrar. Não espere. Não coloque essa expectativa, porque cada um é cada um. Nem sempre os meus valores são iguais aos valores do outro. Nem sempre a minha história de vida vai ser igual ou parecida com a história do outro. E muitas vezes nós colocamos essas expectativas irreais sobre as pessoas. Isso produz uma frustração. Entre cônjuges, às vezes nós queremos que a pessoa faça do jeito que a gente faria. Não vai acontecer. Porque nós não temos o controle sobre as pessoas. Nós não podemos mudar as atitudes das pessoas. Cada pessoa tem a sua personalidade. Há diferenças de percepção entre um e outro. Como eu disse, o que eu valorizo pode ser que a outra pessoa não valorize como eu valorizo. Então nós temos que entender as limitações e que cada um é cada um. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos alguns personagens que se frustraram, mas Deus os sustentou, e eles tiveram reações diante das frustrações. Moisés foi um deles. Moisés passou frustrações com o povo de Israel. O que Moisés esperava? Que o povo fosse obediente, que o povo ouvisse a palavra de Deus. Mas não, eles murmuravam, eles reclamavam, eles faziam bezerro de ouro, eles pisavam na bola toda hora. Certamente Moisés se frustrou, mas Moisés jamais perdeu a visão da promessa, do chamado. E ele não se deixou levar pela frustração, mas ele seguiu o seu propósito. Elias é outro. Elias confrontou 450 profetas de Baal. Deus produziu ali um livramento maravilhoso. Logo em seguida, ele foi ameaçado por uma mulher, por Jezabel. E aquilo trouxe um desânimo muito grande, uma frustração muito grande, que ele procurou ir para a caverna. Deus precisou ir lá para resgatá-lo, porque Deus era com ele. José, do Egito, o nível de frustração que aquele homem passou no seio da sua família, seus irmãos o vendendo como escravo, foi humilhado, foi injustiçado na casa de Potifar, foi preso. Que frustração, mas qual é o final da história? Ele perdoou seus irmãos, ele abençoou sua família, porque Deus era com ele. Então as pessoas não ficaram presas na sua frustração, mas eles seguiam o propósito de Deus na vida deles. Então, queridos, se há frustração no nosso coração, só há uma coisa que nós precisamos fazer: é reconhecer que ela existe, entregá-la ao Senhor e entender que cada um é cada um. Aceitar a individualidade das pessoas, porque negar ou não aceitar essa circunstância é só prolongar o impacto. Então reconheça que cada pessoa é única, reconheça que cada pessoa está num processo diferente de crescimento. Amém? Deus nos chama a amar as pessoas, preste atenção nisso.
Deus nos chama a amar as pessoas. Deus não nos chama a moldar as pessoas da maneira como nós queremos. Amar é diferente de querer moldar. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Esse é o amor da palavra de Deus. Preste atenção nessa frase. Frustrações não são um fim, mas uma etapa do processo. Deus está nos moldando, Deus está produzindo em nós um crescimento. E muitas vezes as frustrações vêm para produzir esse crescimento. Deus usa esses momentos de desconforto na nossa vida para moldar a nossa fé, para nos alinhar ao seu propósito. Nós precisamos estar atentos a isso, porque certamente nós vamos nos frustrar. Se nós não mudarmos essa concepção e ter esse entendimento, né, e aceitar as diferenças de cada um, nós vamos nos frustrar. Então pergunte a si mesmo: por que eu estou me frustrando? Minhas expectativas são realistas? Eu estou confiando plenamente em Deus? Supere a frustração, amém? E por último, nós vamos sair daqui nessa noite de alma lavada, libertando-nos da culpa, pelo que fazemos e pelo que não causamos. Preste atenção nisso. A culpa também é um fator limitador das nossas emoções. Tanta gente que vive a vida toda presa a uma culpa. Eu trouxe aqui uma definição de culpa, preste atenção. A culpa consiste no sofrimento que uma pessoa passa depois de fazer uma reavaliação de um comportamento passado e considerá-la reprovável por si mesma. Então, quando eu me lembro de situações que eu fiz e eu acho e sei que está errado, e eu reprovo, e aí eu me sinto culpado. E a culpa é um sentimento, e por isso ela está também ligada à alma, e está diretamente associada à nossa mente. Veja como a nossa mente, os nossos pensamentos têm um fator determinante no nosso bem-estar, na nossa vida. A culpa desencadeia um processo terrível. Ela desencadeia uma autocondenação, tristeza, um enclausuramento. É isso que produz o sentimento de culpa. E olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sentir-se culpado é bom. Os efeitos que a culpa traz para nós são desastrosos. Mas o fato de eu me sentir culpado é bom, porque é sinal que eu tenho desconfiômetro. A pessoa que nunca se sente culpada por nada, ela vive alheia àquilo que acontece ao seu redor. Porque todos nós erramos. Ou só eu que erro? Ai, gente, confessa, só eu que estou confessando aqui. Vou falar de novo. Porque nós erramos. Alguns erram também, né? Outros são inerráveis aqui. Todos nós erramos. Todos nós temos culpa em alguma situação. Então, como eu disse, sentir-se culpado é bom. E sabe, queridos, há algumas características da culpa. Preste atenção nisso. A primeira delas é a culpa que é negada. É a famosa frase: não fui eu. Quem é pai, mãe aqui, certamente já vivenciou isso, né? Tá lá na sala, os filhos, 3 filhos ali brincando. De repente você está lá na cozinha, você escuta, prau, quebrou o vaso. Aí você vai para a sala e diz: quem foi? O que você escuta? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí você fala: mas como que isso é possível? Peraí, vamos orar, que deve ter alguma entidade aqui derrubando o vaso, né? Só tá vocês aqui, foi alguém, não fui eu, não fui eu. E aí você aperta, não é? Você começa a fazer aquela chantagem: ó, se ninguém falar, os 3 vão apanhar, os 3 vão ficar sem ver televisão. E aí é difícil. Raramente a pessoa se pronuncia que foi ela, mas normalmente o outro irmão deda, né? Foi ele, que não quer perder, não quer apanhar no lugar dele, né? E aí se descobre. Mas é uma característica do ser humano. A primeira característica da culpa é negar. A segunda é a culpa transferida.
Ou seja, foi o outro que me fez errar. E eu trato disso também aqui nesse livro, porque eu digo que nós carregamos a natureza adâmica e também a natureza evânica de Adão e Eva, que é de transferir a culpa. Não foi isso que aconteceu no Éden? Quando eles pecaram ali, comeram do fruto que era proibido pelo Senhor, Deus chegou, perguntou para Adão: Adão, o que aconteceu? O que ele respondeu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Essa aí, ó. Eu não te pedi nada, o Senhor foi me dar essa. Olha o que ela fez eu fazer, né? Foi ela. Aí Deus foi para Eva: mulher, o que aconteceu? O que ela falou? Foi a serpente, essa famigerada aqui, ó, me enganou. Ela me fez errar. Aí Deus foi para a serpente, né? Aí não tinha ninguém para ela pôr a culpa. Ela foi sentenciada também junto com os dois. Mas essa transferência de culpa é muito comum. Não, a pessoa me fez errar. E muitas vezes nós justificamos aquele erro, ao invés de assumir a culpa. E amados, como é difícil, não é? As pessoas reconhecer um erro. Não sei porquê, eu não consigo entender. Se você souber, você me fala. Eu desconfio, sabe? Porque dentro de um contexto conjugal, por que é tão difícil as pessoas reconhecer o erro? É porque o marido, ele sempre acha que está certo. E a esposa, ela sempre tem a certeza de que não erra. Então, é aí que surge a dificuldade de reconhecer o erro. É ou não é? As mulheres têm uma certeza absoluta. Não fui eu. E uma terceira característica da culpa, eu já falei um pouco, que é a culpa justificada, ou é a culpa minimizada, não é? Nós minimizamos muitas vezes os efeitos. E tem uma história, eu acho que eu já contei aqui outras vezes para você, também está no meu livro, não é? Porque foi uma situação muito inusitada. Como eu falei, eu trabalho no fórum, eu fazia audiência com casais em processo de divórcio. Uma vez entrou um casal, eu estava ali na condição de conciliador, e como sempre, eu querendo promover a reconciliação do casal, ou seja, fazer com que a mulher, no caso ela que tinha entrado com a ação, a desistir do processo e eles voltaram. Alguns casais, né, eu consegui realmente convencê-los e desistiram, mas aquele casal foi muito inusitado aquela situação. Um fato que o homem entrou, se declarava para aquela mulher, pediu uma nova chance, todo apaixonado, todo meloso com a mulher, e ela totalmente fria, apática, nem olhava para ele. E eu, não é, fazia eco as palavras dali do apaixonado homem, não é? Falei: minha senhora, mas ele está aqui desde quando ele entrou, pedindo uma nova chance, dizendo que a ama, né? Por que a senhora não desiste da ação, não volta para ele? Aí ela olhou para mim e disse assim: mas o senhor quer que eu volte para ele? O senhor quer que eu volte para ele continuar me batendo? Confesso que ali, né, subiu aquele negócio. Até agora eu aqui insistindo a favor desse cara e ele fazendo isso. Aí eu voltei para ele e falei: meu senhor, mas até agora o senhor está se declarando, pedindo para que ela volte com o senhor, mas como que ela vai voltar para o senhor se o senhor bate nela? Aí ele olhou para mim também com um olhar de indignação e disse assim: não, mas eu só bato de final de semana. Mas não é piada, viu? É verdade. Eu tenho, afinal de cada capítulo eu ponho algumas historinhas aqui para descontrair, mas isso aconteceu de fato, e aí não teve o que fazer. Aí eu falei: bom, quais são os termos do divórcio mesmo? Vamos seguir em frente. Mas que lição que a gente tira com isso? Não é para aquele homem, o fato de bater só de final de semana não era motivo para a mulher pedir o divórcio. Não era motivo para a mulher querer desfazer o casamento. Afinal de semana, afinal de contas, era só no final de semana. Talvez se fosse terça, quinta e sexta, né? Aí talvez. Mas só. Então, veja como muitas vezes as pessoas não percebem o alcance da sua ação, o alcance da sua culpa. O que para ele era só, para a mulher ela já não aguentava mais apanhar, mesmo que só de final de semana. E realmente ela não conseguia nem olhar para a cara do rapaz. Então muitas vezes nós minimizamos.
Não, mas também não é bem assim. E nós relativizamos muitas vezes os efeitos da culpa. Estou terminando, viu, queridos? E eu identifico aqui pelo menos 2 tipos de culpa. Eu creio que o Senhor vai curar muita gente aqui nessa noite. Filipenses 2, 14 e 15. Esse primeiro aspecto que eu quero falar é da culpa que é nossa. Estou falando aqui até agora sobre isso. A culpa que é nossa, mas nós não a assumimos. Olha o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ele começa esse texto dizendo, fazei, ou seja, coisas que dependem de nós, que nós precisamos fazer para nos tornar irrepreensíveis, ou seja, assumir as nossas culpas. Como eu disse, como é difícil as pessoas reconhecer o erro, assumir as suas culpas. Isso tem sido motivo de muitos conflitos. E às vezes nós não vivemos em paz por conta dessas escolhas. Nesse texto aqui, Paulo está exortando os filipenses aqui a desenvolver a sua salvação, ou seja, está falando de atitudes, de posturas que eles tinham que ter para desenvolver a sua salvação. Eles estavam a caminho da salvação, então eles precisavam produzir algo, ter atitudes e posturas que produzissem isso na vida dele. E como eu disse, há situações que nós damos causas, há situações em que nós erramos, que nós somos os culpados. E muitas vezes nós negamos, projetamos a culpa, justificamos, e nós não nos damos conta que muitas vezes a ação nem sempre é de lá para cá. Às vezes a gente sempre acha que nós somos a vítima, que as pessoas estão sendo nos atacando, e por isso nós não temos culpa daquilo. Mas muitas vezes a ação não é de lá para cá, mas é uma reação de uma ação daqui para lá. Preste atenção, muitas atitudes das outras pessoas pode ser uma reação a uma atitude sua, e você acha que está sendo uma ação dela, e você acha que está partindo dela, mas na verdade o que ela está fazendo é apenas reagindo a uma ação sua, que você causou, que você teve culpa. Então, queridos, é certo que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ele realmente vem muitas vezes, o objetivo dele é matar, destruir, roubar. Mas há situações em que nós damos causa. Então muitas vezes nós estamos orando, achando que estamos sendo perseguidos no nosso trabalho. Oramos, repreendemos o espírito maligno na vida do nosso chefe, porque ele me persegue, ele não vai com a minha cara. E muitas vezes isso é uma reação da sua ação. Você de repente, começar a fazer o seu trabalho de uma outra forma, começar a se dedicar de uma maneira diferente, conquistar a confiança, vai mudar a situação. Talvez nós estamos, os maridos, há muitos maridos aí, orando, repreendendo o espírito de Jezabel na sua esposa. Ai, Senhor, eu não aguento mais, repreendo o espírito de Jezabel na vida dessa mulher. Às vezes a atitude dela é uma reação à sua atitude. Ao passo, se você continuar, agindo dessa maneira, ela vai continuar reagindo dessa maneira. Mas se você mudar o seu tratamento, passar a respeitá-la, passar a exercer o seu sacerdócio, passar a cumprir o seu chamado como pai, como marido, pode ser que aí ela mude as suas ações. Quem está entendendo? Sabe, nós temos que estar atentos a essas coisas. E para nos libertarmos desse tipo de culpa, só tem um caminho, amados, é pedindo perdão. Se nós erramos, se nós somos culpados por alguma coisa, peça perdão. Essa é uma outra coisa também difícil de acontecer, ou não é? As pessoas parecem que não saem, dá uma travada, que as pessoas não conseguem pedir perdão. Amados, se a gente tivesse uma visão do alcance, do poder que tem o pedido de perdão, amados, ele seria muito mais praticado entre nós.
O pedido de perdão, ele cura, ele transforma, ele libera. Como eu disse, algumas historinhas aqui no final de cada capítulo. Eu vou contar uma aqui para vocês. A filha chegou para o pai, disse: pai, você acha que eu estou pronta para casar? O pai virou para ela e disse: peça perdão. Aí ela não entendeu nada, falou: pai, mas por quê? Peça perdão. Pai, mas não tem nenhum motivo. O que eu fiz? Peça perdão. Pai, peça perdão. Ela falou: tá bom, me perdoa. Aí o pai virou para ela e falou: bom, agora que você aprendeu a pedir perdão sem ter motivo, você está pronta para casar. É assim. Não precisa ter motivo. Lógico, o motivo é muito melhor. Mas peça perdão. Peça perdão. Sabe, essa é a culpa que nós temos, mas nós não assumimos. Agora eu quero falar um pouco da culpa que não é nossa, mas nós a assumimos. Isso, amados, escraviza muita gente, aprisiona muita gente. Às vezes passa a vida toda presa a essas situações. Então aqui, de uma forma mais incisiva, a alma, ela é diretamente atacada, produzindo reações nos sentimentos, nas emoções, produzindo uma paralisia na vida emocional da pessoa. E sabe, eu separei aqui alguns tipos de culpas para você entender que não são nossas, nós não demos causas, mas muitas vezes nós assumimos e vivemos aprisionados a isso e sofremos por isso. Primeira delas, culpa dos pais pelas escolhas dos filhos. Sabe, às vezes aquela frase: onde foi que eu errei? Sabe, amado, se você tem consciência de que errou em algum momento com relação ao seu filho, aí a gente volta na culpa inicial. Peça perdão. Alguns dizem que pai não se pede perdão para filho, porque vai manchar a sua autoridade. Eu não sei onde que tiraram isso. Talvez da cartilha do inferno, né? Porque perdão é para todo mundo, em qualquer momento, em qualquer circunstância. E pai pode pedir perdão para os filhos. Se exagerou, se errou, eu já pedi várias vezes perdão para os meus filhos. Me perdoa, eu exagerei nisso, eu passei da conta. Me perdoa. Além de ter um caráter didático também. Mas se você tem consciência de que falhou em algum momento, peça perdão. Mas, amado, preste atenção. Se você tem consciência de que você orientou, você fez tudo que você podia, você mostrou o caminho, e os seus filhos escolheram outros caminhos, fez outras escolhas, não se culpe. Os filhos têm que entender que há bênção na obediência, mas na desobediência há responsabilidades. Se ele quer seguir a sua vida, não quer seguir o seu conselho, não quer te obedecer, que ele assuma as suas responsabilidades. É duro isso, mas é a realidade. Porque muitos pais se culpam sem ter culpa. Fez tudo o que tinha que fazer e fica naquela: meu Deus, onde foi que eu errei? Talvez você não tenha errado. Por escolhas. Também o inverso. Culpa muitas vezes que os filhos carregam por atitudes dos pais. Sabe, é muito comum, eu conheço alguns casos de pessoas que cresceram se sentindo culpado pela separação dos pais, se sentindo culpado pela briga dos pais. Era um inferno dentro de casa, era briga, ou o pai abandonou e a criança recebe aquilo e se sente culpada, achando que toda aquela situação foi porque ele veio ao mundo, que ele é o causador de tudo isso. E, amados, isso entra no coração da criança, e se não houver uma intervenção de Deus, ela vai morrer adulta com essa culpa. Mas Deus pode curar. Eu não sei se tem alguém nessa noite aqui vivendo debaixo dessa culpa. Você não teve culpa. Que culpa tem uma criança das escolhas dos adultos? Nenhuma. Sabe, culpa por ter sido abusado sexualmente é a mesma coisa. As pessoas se sentem culpadas, mas na verdade não teve culpa nenhuma pela atitude irresponsável, criminosa de um adulto.
Culpa pelos erros do tempo da ignorância, amados. Às vezes a gente fica, se converte, tem uma nova vida com o Senhor e fica se sentindo culpado por situações que fizemos antes de nos converter. A Bíblia diz que o tempo antes de nos converter é o tempo da ignorância. Esse é o termo que é usado. E tudo que nós fizemos no tempo da ignorância, Deus não considera mais. Deus perdoou. Se você se arrependeu, se você decidiu abandonar aquelas práticas, você recebeu o perdão de Deus. O sangue de Jesus já te purificou. Então não fique se sentindo culpado. Seja livre nessa noite, amém? Culpa por não ser quem você gostaria de ser, não é? Você se culpa. E olha, a culpa ela é muito mais incidente assim nas mulheres. Os homens se culpam também, mas eles são, eles nem prestam atenção muitas vezes em algumas coisas, Eu sou homem, eu posso falar. Mas as mulheres, elas se culpam demais, elas se cobram demais, não é? Se cobram demais, irmã, seja livre. Você tem suas limitações, seja livre. Faça o melhor que você pode, mas não fique se cobrando tanto. Eu sei, porque eu tenho uma dentro de casa. E para nos livrarmos desse tipo de culpa, o que nós temos que fazer é nos valer da eficácia da cruz de Cristo. Receber o perdão. Sabe, se nós não demos causa a essas situações, tem outras aqui que eu não posso ter mais tempo para isso. Mas olhe para a cruz. Na cruz há perdão, na cruz há compreensão, na cruz há renúncia, na cruz há amor. Então seja livre nessa noite. Todo o peso, toda a culpa, seja livre agora. Olha só o que diz Paulo aos Colossenses: e a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe, esse texto é diferente daquele primeiro, quando Paulo fala: fazei tudo sem murmurações. Quando nós damos causa a um erro, nós temos que procurar pedir perdão e mudar. Mas aqui Paulo está falando: o Senhor já se fez culpado por nós. Jesus já levou a nossa culpa na cruz do Calvário, e hoje nós podemos viver inculpáveis. E nesse texto Paulo nos consola, nos alegra com essa notícia: Jesus já se fez culpado por nós. Então essa verdade abrange a primeira. Seja livre nessa noite, amém? Eu quero encerrar, mas quero pedir que os músicos subam aqui. E eu quero orar nessa noite. Mas sabe, querido, saia daqui nessa noite com a sua alma lavada. Sabe, vença a ansiedade na sua vida. Sabe, supere as frustrações e esteja preparado para aquelas que vão vir nas nossas vidas. Sabe, e seja livre, liberto de toda culpa. Faça do perdão uma prática constante na sua vida. Sabe, e não fique assumindo culpas, responsabilidades que não competem a você. Seja livre, amém? Seja livre. Vamos ficar em pé. Eu quero orar nessa noite. Me desculpe, nós passamos um pouco do horário, mas eu tinha essa palavra para transmitir para vocês nessa noite. E eu creio que Deus vai produzir algo novo nas nossas vidas. Na verdade, Ele está produzindo. E quando o Senhor vier com as suas bênçãos, quando Ele vier com o seu de repente nas nossas vidas, nós estaremos com a nossa alma livre. Nós estaremos prontos, preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós, amém?